a gente não se vê, né? Tô morrendo de vocês, né? As brincadeiras, né? Do nosso contato. Mas é necessário que a gente possa, ainda nesse momento, né? Fazer. Até, vai ter os vestibulares aí, Enem no final do ano. E a gente tem que botar as coisas em dia. Gente, nessa aula de hoje, a escola traz algumas novidades para vocês, tá? Além dos vídeos que vocês já assistiram lá do início do livro 2, tá? Sobre o conteúdo, a gente vai ter também aula de resolução de exercícios para praticar junto com vocês e ainda aula de tirar dúvidas, né? Que vai ser as nossas lives. É o espaço para a gente tirar dúvidas, para a gente interagir, para levar problemáticas, né? Para debater conceitos. Isso é importante, espero que vocês possam participar, certo? Gente, hoje a gente vai responder algumas questões pertinentes ao livro 2, né? E ao capítulo 1 da frente B, que nós gravamos o videozinho, que vai ser repostado na Agenda Edu, certo? E também para vocês reassistirem amanhã, né? Quarta-feira, certo? Então façam na quarta-feira, tá bom? Outra coisa importante, na quinta-feira é a postagem do nosso vídeo da resolução de exercício. Então não deixem de acompanhar, tá bom? Para a aula de hoje, é necessário que a gente lembre de alguns conceitos, né? E desenvolva algumas habilidades para isso, como é o caso, né, de entender aí o capítulo. O capítulo se inicia com a crise do século XIV, né? Que é justamente aquilo que o professor Michel lá vai chamar de os tempos difíceis, que é quando o crescimento que a Idade Média vai ter a partir do século XI e XII, né, com a reativação do comércio, com a cidade tendo um novo papel e função econômica, né, com as cruzadas que vão abrir as antigas rotas comerciais, todo esse com o desenvolvimento técnico no campo, né, uma ampliação das áreas de cultivo, o aumento da produção, né, o crescimento das feiras, todo esse desenvolvimento ele vai ser interrompido por três coisas. Primeiro, pela fome, que vai, através de um problema climático, devastar parte, né, da produção de cereais, né, entre o século XII e XIII na Europa. E que ela vai ser agravada principalmente pela peste negra, né, que vai entre os anos de 1347 atingir, né, parte da Europa, né, dizimando aí cerca de um terço da população europeia. Né? E a saída encontrada é que a nobreza precisava de uma nova roupagem para continuar existindo enquanto classe. Né? E assim ela vai fazer uma aliança com o rei, vai centralizar o poder político em suas mãos, né? E vai criar um mecanismo para ela continuar mantendo seus privilégios de classe e de propriedade, né? Afastando a burguesia do poder político e dando a ela, né, a abertura do mercado, a unificação das rotas de comércio e o desenvolvimento econômico. Só que o Estado vai ficar a par disso, né? Vai ficar totalmente resguardado o seu poder econômico também, devido ao mercantilismo, que era a política econômica dos estados nacionais que estavam surgindo, né? Que incentivava aí, a intervenção na economia, né? O acúmulo primitivo de capitais, o metalismo, a busca por ouro e prata, né? Ter uma balança comercial favorável, investir no processo de colonização, né? Tendo em vista aí que Portugal foi o primeiro estado nacional a se unificar, né, e se lançar nas grandes navegações, isso é importante destacar, né, e vamos mostrar também um pouco das características dos estados nacionais modernos, como a centralização do poder, né, como a formação de um exército profissional, como a unificação das rotas de comércio, né, e também o poder que os reis vão ter nesse período, tá bom? Então, vamos para as questões. Pega o seu livrinho digital, abra aí, novidade de hoje também, tá? Quem não puder usar o livro digital, use o seu livrinho físico mesmo, né? E quem está sem livro, aproveita para copiar, né, o material presente nos slides, a prestar bem atenção na aula, a anotar a resposta das questões, né, que elas vão aparecer aí para vocês no livro digital. Anotem, participem da live para tirar dúvidas, tá bom?
Assistam também aí o QR Code da página 655, a formação do Estado-nação e o mercantilismo, para ter uma visão distinta, inclusive da minha, né, sobre o conteúdo e vocês fixarem mais ainda, tá? Então, vamos para as questões 2, 3 e 4 da página 658. Abra o seu livrinho aí, né, para a gente responder as questões do DH. Abre aqui o livro digital, né? Ampliar aqui o raio de visão de vocês, né? Então, ótimo. Descer aqui para vocês verem direitinho. Abre aqui só mais um pouquinho. Ótimo. Vamos responder aí, né? A questão 2, 3 e DH. Tomar aqui uns carocinhos d'água, né? Que é para olhar a garganta. A primeira questão que nós vamos responder é a questão 2, né? Da página, aqui para vocês, 658, né? Só para mostrar, tá? Que é sobre a crise do século XIV. Diz assim: aquilo que dominava a mentalidade e a sensibilidade dos homens medievais era o seu sentimento de segurança. O sentimento de segurança acontecia por diversos motivos, né? Primeiro, entre os feudos não havia uma segurança real, as estradas eram muito perigosas, havia bandidos, ladrões, né? Saqueadores, e também a mentalidade religiosa vai sofrer com isso, com o milenarismo, né? Com as questões apocalípticas, né? Com o medo, né? Incentivado, né? Pela criação do purgatório, né? Com o medo de ir para o inferno, a busca pela salvação, e o pecado vai ser, né, alimentado nesse período na mentalidade religiosa entre o século XIV e o século XVI como medo. A gente vai ver isso, inclusive, na aula, né, que nós vamos debater posteriormente, né, nos próximos capítulos, a Reforma Protestante. Inclusive, o Eric pode ajudar a gente aí no debate da live, seria legal. Certo? Então, essa insegurança ela estava presente no cotidiano do homem medieval, principalmente após as moléstias, né? Após a fome gerada pela grave crise climática, né? Pela peste negra, que vai assolar grande parte da Europa, e pelos conflitos que vão acontecer entre os feudos, e também na tentativa de os servos se libertarem, né? As revoltas camponesas, a jaqueris, né? A Guerra dos 100 Anos. Tudo isso vai gerar medo e insegurança, né? Na mentalidade medieval. O que era, no fim das contas, a insegurança quanto à vida futura, né? Quanto à busca pela salvação. Né? Que a ninguém estava assegurado. Eles tinham medo disso. Né? O risco da danação, como o concurso do diabo, eram tão grandes e as probabilidades de salvação tão fracas, que forçosamente o medo vencia a esperança. Jacques Legoff, A Civilização do Ocidente Medieval, Mackenzie, 2014. O mundo medieval configurou-se a partir do medo da insegurança, como retratado no texto acima. Encontre a alternativa que melhor condiz ao assunto. Letra A. A crise econômica decorrente do final do Império Romano, certo? A guerra constante, as invasões bárbaras, que não deixam de cessar, elas vão tanto do fim do Império Romano até o século IX e X, com várias levas de migração diferentes, certo? É importante destacar isso aí, né? As invasões bárbaras vão continuar, né? Inclusive no século IX e X, com vikings, com vândalos, com alamanos e outros povos importantes, certo? Inclusive os vindos da Ásia. A expansão muçulmana, né? Diga-se de passagem. As invasões bárbaras, as baixas demográficas, a peste, tudo isso aliado a um forte conteúdo religioso de punição divina aos pecados, contribuiu para o clima de insegurança medieval. Tudo isso contribuiu para o clima de segurança? Verdadeiro. Tudo isso contribuiu para o clima de segurança. Pontinho na A, vamos analisar os outros, porque a gente sabe que esse tipo de questão aí, né, pega a gente de surpresa.
Item B. A peste bubônica provocou a redução drástica da demografia medieval, levando, né, as crenças minimalistas e apocalípticas. Beleza. Sufocadas, por sua vez, pela rápida ação da igreja, disponibilizando recursos médicos, financeiros para a erradicação de várias doenças que afetavam seus fiéis. Nesse período, a Igreja Católica, a cúpula da Igreja Católica, ela vai, pelo contrário, ela vai se afastar dos fiéis, né? Quem vai fazer esse trabalho de intermédio são as ordens monásticas, as chamadas ordens mendicantes, que inclusive eram condenadas pelo clero secular, clero regular, né? As ordens monásticas. Eles vão se aproximar através do voto de pobreza, através da caridade, através da necessidade de estar relacionado ao povo, né? E de início elas vão ser condenadas e marginalizadas pela igreja. Assim vão surgir várias ordens, os agostinianos, os franciscanos, os capetos, né? E outras ordens importantes, tá? Porém, essa não é a função que a igreja vai fazer. A igreja não vai investir, né, o patrimônio que ela tinha, né, em médicos e em recursos financeiros para erradicar a população da peste, até porque ela sabia que na época a peste não tinha cura. Então o item B está falso. C. O clima de insegurança que predominou em toda a Idade Média ocorreu das guerras constantes entre nobres, suceranos e servos e vassalos, contribuindo para a emergência de teorias minimalistas no continente. Aconteceu disputas entre servos e suceranos, certo? Os servos queriam se libertar do jugo dos senhores? Sim, principalmente quando a produção ela passa a ser vendida nas feiras, né? O Jorge Tubi vai chamar isso de feudo-renda. Porém, esse não foi o motivo principal, né, das revoltas camponesas, do sentimento inteiro de insegurança que tinha a população. O medo de não conseguir a salvação e ir para o inferno era muito maior, certo? Então, o item C não está totalmente correto, né? D, só está meio certo. As enfermidades que afetavam a população em geral contribuíram para a demonização de algumas práticas sociais, certo? Como o hábito de usar colher nas refeições, né? Adquirido, por sua vez, no contato com os povos bizantinos. O que tem a ver? Primeiro que talher é uma coisa que a gente conhece hoje da indústria, né? A maior parte dos itens domésticos que nós conhecemos hoje, de prataria, de tudo, veio, inclusive, né, com as especiarias, né? Depois de tudo isso, né? Não tinha indústria nem nada, né? E o comércio que tinha com os bizantinos, né, pode até ter favorecido isso, mas você deixar de comer com a colher, contribuir para o sentimento de segurança, o que isso tem a ver? Eu entender, é o mais falso de todos, certo? Letra E. A certeza da punição divina a pecados cometidos pelos humanos predominou na mentalidade medieval. Beleza, até aí. Por isso, há vários séculos do período, eram constantes os atos de fé e da Inquisição, incentivando a confissão em massa, sempre com tolerância e diálogo. Se existia uma coisa que a Inquisição não tinha, era tolerância e diálogo, meu amigo. Muitos de vocês vão lembrar da piadazinha que eu contei do porco espinho que virou coelho por conta da Inquisição, lá no 7º ano. Posso contar ela na live, se algum dúvida tiver aí, há bastante tempo, né? Algum de vocês lembram aí. Que se existe uma coisa que a Inquisição não tinha, era diálogo. Pelo contrário, ela fazia você falar até mesmo aquilo que você não tinha dito, como verdade, para que você fosse, né, condenado a dizer aquilo, torturado até dizer aquilo. Né? Então o item E também está falso. O item correto da questão é o item A, certo? Questão 2, item A. Aqui, ó. Marquem aqui, certo? Ó, item A. Tem aqui, ó. Faça um pontinho aqui, marquem aqui, tá bom? Vamos para a questão 3. A questão 3 é importante. Ela é importante porque ela vai revisar grande parte do conteúdo, né, do absolutismo e dos Estados Nacionais. É uma questãozinha, né, do Perry Anderson, né, Linhagem do Estado Absolutista, que é um livro fantástico, né? Talvez um dos livros mais importantes para entender esse assunto. A questão começa aqui e termina lá em cima. Assim, o paradoxo aparente do absolutismo na Europa Ocidental era que ele representava fundamentalmente um aparelho de proteção da propriedade e dos privilégios aristocráticos. O que acontece?
A nobreza, atemorizada, queria proteger a sua propriedade. E ela vai fazer isso, né, por conta do sentimento da insegurança, né, que tinha com as revoltas dos servos, com as revoltas camponesas, né, com a guerra e conflito entre os feudos, né. E para defender esses privilégios, ela vai entregar o poder nas mãos do rei, para defender tanto os privilégios de nascimento, como também os direitos de propriedade, certo? De continuar sendo a classe que vai dominar na sociedade até, né, o surgimento do capitalismo. Embora, ao mesmo tempo, os meios pelos quais tal proteção era concedida pudessem assegurar simultaneamente os interesses básicos das classes mercantis e manufatureiras nascentes. A burguesia, que vai crescer bastante durante esse período, né, entre o século XI e o século XIV e XV, né, ela vai apoiar a construção dos Estados nacionais modernos, mas ela vai ser afastada do poder político pela nobreza, que vai constituir, né, o exército profissional, que vai favorecer a organização das instituições e que vai dirigir a burocracia do Estado com o apoio do rei, tá? Essencialmente, preste atenção, ele vai definir o que é o Estado absolutista agora, anota aí. O absolutismo, aqui, ó, era apenas isto, um aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição tradicional. O que é isso? O Estado absolutista nada mais é que uma forma de organização e dominação feudal com uma nova roupagem, exercida pelo poder do rei, mas para manter os seus privilégios, e ainda forçando as massas camponesas a terem, né, as suas armas retiradas por conta agora de um exército profissional, né, a se manter em ordem. Nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, ou ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Porque a gente vê aí nos livros de ensino fundamental e médio dizer que há uma aliança entre o rei e a burguesia, mas essa aliança não foi entre o rei e a burguesia, foi entre o rei e a nobreza, entre o rei e a aristocracia, certo? Ela era a nova carapaça política de uma nobreza atemorizada. Perry Anderson, As Linhagens do Estado Absolutista, páginas 18 e 39. Segundo Perry Anderson, o Estado absolutista, 2 pontos. Que características ele tinha? Essa questãozinha é conhecida de vocês, né? Eu já passei ela para vocês em outras provas, inclusive quando vocês estudaram história medieval comigo anteriormente, né? No primeiro ano, no 7º ano, certo? É uma questãozinha clássica, mas ela é muito boa mesmo. Vamos lá. Segundo Perry Anderson, o Estado absolutista não tinha força política para submeter os trabalhadores no campo e a aristocracia com a cobrança de pesados impostos. Pelo contrário, tem 3 coisas erradas no item A. Primeiro, porque não era algo que era submetido sobre a aristocracia. A aristocracia submetia as outras classes, tanto os trabalhadores do campo como a burguesia, certo? Porém, né, eles vão afastar a burguesia do poder político, dizendo aqui, ó, simultaneamente oferecer participação política e vantagens econômicas para o crescimento da burguesia. Vantagens econômicas, sim, né? Participação política, não. Então, o item A está falso. B. Nunca submeteu aos interesses da burguesia mercantil e manufatureira, em detrimento da aristocracia. Beleza. Mas, ao contrário, tornou-se um escudo de proteção dos camponeses contra o domínio feudal. Pelo contrário, os camponeses vão ficar ainda mais oprimidos, né, e reprimidos pelo Estado Nacional moderno. Até porque agora vão ter as leis que vão se julgar contra eles, né? Não mais leis consuetudinárias, como na maior parte dos feitos, agora leis escritas, certo? Tanto jurídicas como também de punição do Estado. Podia ser preso, enforcado, condenado à morte, etc., o que requisesse, certo? Então o item B está falso. C. Garantiu, sob sua proteção, o domínio econômico e político da aristocracia, massa, sobre os camponeses. Para sobreviver economicamente, atendeu aos interesses da expansão do mercado da burguesia mercantil e manufatureira, massa, mas a afastou do poder político. É justamente isso, certo? O item correto da questão é o item C, C de casa, certo? Vamos dar uma olhada nos outros, né? Preservou a propriedade feudal e os interesses dos camponeses. Camponeses não tinham nem propriedade nem interesse, porque não podia ter,
certo? Então, item D é totalmente falso. Letra E. Não protegeu a aristocracia. Já está falso. Pelo contrário, foi a aristocracia que colocou o rei no poder. Certo? Então, item correto, item C. Anota aí. Questão 4. Questão 4 da VUNESP. Né? Questãozinha do Jorge Duby aí, do ano 1000 ao ano 2000. Ótimo livro, certo? Uma revisão historiográfica que ele vai fazer, né? De um próprio livro fantástico que ele já tinha. Assim, ó, na Idade Média, chamava-se de lepra muitas doenças. Toda erupção pustalenta ou escarlina, por exemplo, qualquer afecção cutânea passava por lepra. Qualquer doença de pele era lepra. Era tipo o cara passando no meio da rua com o braço cortado, é lepra. O cara com o braço vermelho de sol é lepra. Então costumavam a chamar de lepra quase tudo que era doença de pele. Ora havia, em relação à lepra, um terror sagrado. Os homens daquele tempo estavam persuadidos de que o corpo refletia a podridão da alma. Então está se referindo aqui à característica religiosa, né, e ética do sujeito interferindo na doença. Né? Que aquela doença tinha sido ocasionada porque aquela pessoa era pecadora, um castigo de Deus, etc. Né? E o cara na podridão da alma. Você ficava doente porque você era ruim e tal, de acordo com o demônio. Né? O leproso era só, por a sua aparência corporal, um pecador. Por você ter lepra, você já era pecador, você não precisava nem dizer que não era. Assim, culpado, etc. Pecador. Já estava descrito na pele. Né? Os caboclos olhavam, sabia que era. E que isso desagradava a Deus e o seu pecado purgava através dos poros. Jorge Duby, ano 1000 ao ano 2000. Né? Eu acho que até a inspiração do Todo Mundo Odeia o Chris de dizer que dá xarope, né, é semelhante, né? Se inspirou aí, né, nos valores medievais da lepra. Né? Acabou que tá com coronavírus, dá xarope, né? Remédio aí da Rochelle, né? Cura tudo. Desculpa a brincadeira aí, tá bom? Vamos voltar aqui para a questão. O texto mostra a associação entre a doença e a religião na Idade Média. Né? Isso ocorre porque os homens do período, letra A, abandonaram, né, o conhecimento científico acumulado na antiguidade sobre a saúde e a doença. Daí a época ser propriamente chamada de Idade das Trevas. É verdade que existe um certo preconceito em relação à ciência medieval, porém, isso não aconteceu. A saúde e a doença não eram tratadas apenas como questão religiosa, era tratada também como questão científica, certo? A medicina não foi abandonada pelos pensadores medievais, pelo contrário, ela era um dos cursos que era primordial nas universidades medievais, certo? No trívio e depois no quadrívio, certo? Que era o direito, a medicina, certo? A teologia, né? A filosofia e outros, tá? Então, o estudo da medicina não foi abandonado. O item A está falso. B. Recusavam-se a admitir que as condições de higiene estavam fortemente inadequadas. Isso é verdade também, certo? E preferiam criar explicações astrológicas para os males que o afligiam. Vixe, o caboclo está doente por causa da superstição e tal, pode até ser. Né? Pontinho no B. Né? Eu acho que não, né? Vamos, pelo contexto da questão, faz um pouco de sentido. Certo? C. Estigmatizavam os portadores da doença e os isolavam. Beleza. Ao contrário do que ocorre hoje, quando todos os doentes são aceitos no convívio social e recebem tratamento adequado. Coronavírus que o diga, né, menino? Pensa no tratamento adequado que a gente está tendo. Né? Enquanto o governo aí está preocupado em salvar a economia dos ricos, né, a gente está preocupado em salvar nossas vidas. Né? Então o item C também está falso. Tá? D. Eram marcados pelo imaginário cristão. Opa! Que apresentava o mundo como um espaço de conflito ininterrupto entre as forças divinas e as forças demoníacas. Então, o caboclo estava doente, né? Porque era um pecador, ou então era culpa do demônio. Por isso que no imaginário medieval isso acontecia bastante, né? E o texto fala um pouco sobre isso.
Por isso que o item D é possivelmente o item correto. Letra E. Rejeitável a medicina. Falso. É o item D. Questão 4, item D. Galerinha, desculpa as brincadeiras, a gente sabe que o nosso momento que a gente está passando aí é bastante complicado, né? E que se a gente não ter um pensamento positivo, as coisas não vão melhorar, né? Por isso que a gente faz esse tipo de brincadeira. Então, o que acontece? Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Continue acompanhando o nosso canal do CPM no YouTube, tá bom? As atividades vão ser postadas para vocês na Agenda Edu, né? Continue respondendo as atividades do Portal Sai. Não deixe de fazer, muitos não estão fazendo, para que a nota de vocês não caia aí, certo? De MA, né? Continue fazendo, né? E até a próxima, um grande abraço e se prepare para a live na sexta, tá bom?